para vocês, né? Pronto. Vou compartilhar a nossa tela novamente. Aí permita eu só fazer uma revisão ali do início, tá? Que é para aparecer aí na gravação, tá bom? Então, ó, definição de um triângulo, né? Ele possui aí 3 lados e 3 ângulos. Então, poderia dizer que ele é um trilátero. Então, 3 lados e 3 ângulos. Então, posso chamá-lo de triângulo ou trilátero, né? E aí, nós partimos para a desigualdade triangular. Na desigualdade triangular, o que nós vimos? Que a soma de 2 lados menores é maior que o lado maior. Se isso acontecer, ele vai ser aí um triângulo, né? Então, ó, A mais B tem que ser maior que C, A mais C tem que ser maior que B, e B mais C tem que ser maior que A, né? Já já nós vamos ver um exemplo disso aí. E aí partimos para a classificação. Vimos que um triângulo escaleno tem os 3 lados distintos e, consequentemente, os 3 ângulos distintos. E vimos também que o lado maior é oposto ao ângulo maior. E, consequentemente, o lado menor é oposto ao ângulo menor, né? Nós vimos também o triângulo isósceles, né? É o triângulo que possui pelo menos 2 lados, consequentemente 2 ângulos, congruentes. Então, 2 lados e 2 ângulos congruentes. Aí eu falei ali do B e do C. Se o B e o C têm a mesma medida, quer dizer que o ângulo beta é igual ao ângulo gama. Tudo bem? E aí, nós vamos agora para o nosso queridinho triângulo equilátero. Ó, essa ideia de equi em matemática dá a ideia de mesma medida. Mesma medida de quê? Lados, tá? Quando ele fala equiângulo, mesmas medidas dos ângulos. Mas se ele é equilátero, meus queridos, quer dizer que o A é igual a B, que é igual a C, ele também é equiângulo, ou seja, alfa é igual a beta, que é igual a gama. E você sabe qual é ou quais são as medidas desses ângulos, né? Já dando aí um spoiler do que veremos aí no finalzinho, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e os 3 ângulos ali são iguais, você pega 180 e divide por 3. 180 dividido por 3, isso aí dá 60 graus. Então, quando eu falo que o triângulo é equilátero, eu também estou dizendo que ele é equiângulo, beleza? Então, mesmas medidas dos lados, mesmas medidas dos ângulos. E, ó, todo triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque ele tem todas as características do triângulo isósceles. Quais são as características do triângulo isósceles? Pelo menos 2 lados e 2 ângulos congruentes. E o triângulo equilátero tem pelo menos 2 lados, pelo menos 2 ângulos congruentes. Quando eu falo que todo triângulo equilátero é isósceles, eu não estou falando que todo triângulo isósceles é equilátero, beleza? Essa volta, ela não vai, tá? Olha só, nós classificamos aí os triângulos quanto aos lados, né? Quanto aos lados. Agora, nós vamos analisar aí quanto aos ângulos, tá? Classificação quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, primeiro ele pode ser acutângulo. E aí nós vamos recorrer lá à nossa aula anterior. O que é um triângulo agudo que vai dar essa
esse nome. Ó. Então, ele possui ângulos agudos. E aí, eis a importância de você ver a aula e pegar exercício e treinar, porque isso aí não vai sair da sua cabeça. Ângulos agudos são ângulos menores que 90. Então, quando você pega ó, o alfa, ele vai ser menor do que 90. O beta também. E o gama também. Todos os ângulos aí menores que 90 graus. Então, por exemplo, o triângulo equilátero, ele é acutângulo, porque seus ângulos são ângulos de 60 graus. Aí, olhando para os lados, como que eu sei que ele é acutângulo? Você vai pegar o maior lado. Vamos supor que o maior lado... Vamos supor que o maior lado ali seja A. Então, você vai usar isso, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Eu vou deixar isso aqui em off, para a gente falar do próximo triângulo, aí fala do último, e depois eu volto nesse A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, tá? O que é um triângulo retângulo? Esse aqui é famoso, ele possui um ângulo reto. E esse ângulo reto, lembra? É o ângulo de 90 graus. Então, vamos supor que esse ângulo beta aqui seja um ângulo de 90 graus, tá? Vamos supor, né? Vou pegar lá o alfa igual a 90, porque para manter a nomenclatura do anterior. Então, vamos supor que o nosso ângulo alfa, ele seja um ângulo ali de 90 graus, tá bom? Então, ângulo alfa, 90 graus. Se o ângulo alfa é 90 graus, isso quer dizer que o beta mais o gama é igual a 90. Quer dizer que eles são complementares. Então, quando você tem um triângulo retângulo, você tem ali, além do 90, você tem os dois outros ângulos, e esses dois outros ângulos, eles são complementares. E aí, como que eu identifico? Pelos ângulos, beleza. Eu olho para o triângulo, vejo um ângulo de 90, opa, ele é retângulo. E através dos lados, eu também vou usar isso aqui, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. E aí vamos ver se você vai desvendar esse mistério, tá? Vamos então para o último aí, um triângulo obtusângulo. Se o triângulo acutângulo possui somente ângulos agudos, o retângulo possui um ângulo de 90 graus, o que vai acontecer com o obtusângulo? Possui um ângulo obtuso. Vamos supor que seja o alfa. Você lembra o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 graus, beleza? Tá? Um ângulo maior do que 90. Por que não pode ser mais de um ângulo obtuso? Meus queridos, vamos pensar. Vamos supor um ângulo obtuso de 100 graus. Se o outro for 100 graus, já passa de 180. Quer dizer que não vai ser um triângulo. Né? Então, por isso que no triângulo pode haver somente um ângulo de 90 graus, somente um ângulo maior que 90 graus. Beleza? Tá? E aí, ó, se o ângulo alfa ele é o maior ângulo, quer dizer que o maior lado aí é o A. Então, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Meus queridos, agora vamos desvendar os mistérios. Olhando para os ângulos, eu identifico que um triângulo é acutângulo quando todos os ângulos são menores do que 90. Bacana. Olhando para os ângulos, eu identifico que ele é retângulo se aparece um ângulo de 90 graus. E olhando para os ângulos, eu vejo se ele é obtusângulo se aparecer um ângulo maior que 90. Ok, isso é nítido. Olhei, pá. Ele é acutângulo, ele é retângulo ou ele é obtusângulo. Maravilha, consigo identificar. E olhando para os lados, ele vai ser retângulo quando o quadrado do lado maior ele for igual à soma dos quadrados dos lados menores. Meus queridos, isso aqui tem nome. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do lado maior é igual, eu quero que você preste atenção nesse igual, é igual à soma dos quadrados dos lados menores. No triângulo retângulo, esses lados, eles têm nomes especiais, que é o quê? Catetos e hipotenusa, tá? Agora, vamos lá para o triângulo acutângulo. O quadrado do lado maior vai ser menor, ó, eu quero que você olhe para esse carinha aqui, vai ser menor
que a soma dos quadrados dos lados menores. E no obtusângulo, o quadrado do lado maior vai ser maior que a soma dos quadrados dos lados menores. Então, ou seja, vamos pensar no ângulo de 90 graus. Se o quadrado do lado maior for igual à soma dos quadrados dos lados menores, isso quer dizer que aquele ângulo é igual a 90 graus. Beleza? Então, ó, igual a 90 graus. Aquele ângulo. Se o quadrado do lado maior for menor que a soma dos quadrados dos lados menores, quer dizer que aquele ângulo que é maior, ele vai ser menor que 90 graus. Se aquele ângulo que é o maior é menor que 90, os outros também serão. Tudo bem? E se o quadrado do lado maior for maior que a soma dos quadrados dos lados menores, quer dizer que aquele ângulo ele vai ser maior que 90 graus. Então, quando o quadrado do lado maior for igual à soma dos quadrados dos lados menores, 90 graus, retângulo. Se for menor, menor que 90, acutângulo. Se for maior, maior que 90, obtusângulo. Entender a relação? Esse é o tipo de coisa que você tem que colocar aí no seu mapa mental. Você tem que colocar aí no seu resumo, tá? Que vai fazer toda a diferença. Que você deixa aí ao alcance dos seus olhos, tá? Para poder, a partir daí, fazer questões, porque você pode esquecer dessa ideia, beleza? Tá? Vamos lá, meus queridos. Olha só. A próxima parte aí, ele vai falar dos ângulos no triângulo. Isso é muito importante. Primeiro, a questão da soma dos ângulos internos, né? Olha só, soma dos ângulos internos. Se eu passo uma reta aqui, ó, vamos supor, tá? Que eu passe uma reta aqui. Vamos supor que essa reta R, ela seja paralela, tá? Essa reta R seja paralela a BC, né? Se ela é paralela, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo e o ângulo gama são alternos internos. Olha a aula passada de novo. Se eles são alternos internos, então eles são iguais, beleza? Tá? Aqui, ó, também, em relação a são retas paralelas, em relação a essa transversal AB, esse ângulo aqui e esse ângulo beta também são alternos internos. Então, aqui é beta. Porque ângulos alternos internos têm as mesmas medidas. Observe, então, isso quer dizer que alfa mais beta mais gama é igual a 180. Isso implica dizer que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer um, é 180 graus. Aí eu volto naquela discussão da aula passada. Isso quer dizer, então, que esses três ângulos, eles são suplementares, meus queridos? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? E aí? Esses três ângulos, alfa, beta e gama, são suplementares. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Olha, a Mari respondeu falso, Natália também respondeu falso. Perfeito, falso, né? A Raquel também respondeu falso. Meus queridos, por que é falso? É falso porque quando você fala de ângulos complementares, soma 90, são dois ângulos. Quando você fala de ângulos suplementares, soma 180, também são dois ângulos. Quando você fala de ângulos replementares, soma 360, também são dois ângulos. Então, eu não posso dizer jamais vou poder dizer que três ângulos são suplementares, beleza? Tá? Então, estaria errado, seria falso, tá bom? Aí nós vamos agora para uma parte que também é muito importante, que é o ângulo externo, tá? Então, quem é o ângulo externo? Pode ser de qualquer um desses ângulos, tá? Eu peguei aqui um ângulo externo ao gama, né? Então, eu sei aqui, ó, né? Eu sei que o gama mais o θ é igual a 180. E sei também que alfa mais beta mais gama é 180. Isso quer dizer que eu posso igualar. Ó. Isso quer dizer que gama mais o θ é igual a alfa mais beta mais gama.
corto gama com gama, isso quer dizer que o ângulo θ é alfa mais beta. O que isso significa? Que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Olha lá, meus queridos, novamente voltando à aula de ângulos. É por isso que nós não devemos desprezar esse conhecimento inicial. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando que esse ângulo externo, como eu provei aqui embaixo, ele é igual à soma dos não adjacentes. Por que esse ângulo θ e gama, eles são adjacentes? Olha o ângulo θ. Olha o ângulo gama. Observe que onde termina um, começa o outro. São ângulos consecutivos que não têm ponto interno em comum, né? Nós vimos isso na aula passada. Então, o ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Tudo isso faz a gente ganhar tempo em questões, é lógico. Se eu não souber, eu consigo, se eu tiver só o alfa e o beta, aqui 50, por exemplo, aqui 60. Eu acho aqui o gama e acho o θ. Ok, eu estarei fazendo esse cálculo aqui, ó, não tem problema. Agora, se eu conseguir identificar essa ideia, né, que o ângulo externo é a soma dos não adjacentes, eu ganho questões. E, na verdade, tem várias questões da UNB, né, da Unicamp, da FUVEST, do próprio Enem, que você utiliza essa ideia. E aí eu digo a você o seguinte, como que eu pego, então, e eu vou ficando craque nisso? Eu mandei para vocês lá no grupo, né, na semana passada, eu mandei uma coleção, que é uma coleção de matemática elementar, né, em PDF. Mandei ali, aquela coleção eu tenho ela impressa lá no curso, né, eu até impresso para os estudantes do IME, e é uma coleção fantástica, fantástica, né? Eu digo que quem quer aprender matemática, independentemente do processo seletivo, se é o UNB, se é Enem, se é Unicamp, se é FUVEST, é por aquela coleção, que ela vai do básico ao acabamento, né? Inclusive, uma estudante havia me pedido semana passada mais exercícios de ângulos, né? E lá está separado por livros e conteúdos, e ali vocês poderão encontrar muito mais questões envolvendo todos os conteúdos aí que não somente vamos trabalhar aqui, mas que você pode encontrar em provas de processos seletivos, tá bom? Já que estamos falando aí de processos seletivos, eu falei para vocês que retornaria lá naquela ideia, né? E aí, antes da gente fazer exercício, tá bom? Antes da gente fazer questões. Aqui é um folderzinho que depois eu vou colocar lá no grupo. E aí, primeiro eu falo com vocês para depois colocar lá, que é o Maratona UNB, né? Esse curso Maratona UNB, ele vai começar ali no dia 6 de julho, é isso mesmo, né? Na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem. É um curso que vai acontecer de segunda a sexta, das 18 às 22 horas. Como nós estamos aí, época de pandemia e tudo, ele vai começar online, mas só que as aulas serão ao vivo, né? As aulas serão ao vivo. Então, por noite aí, você vai ter ali em torno de 5 aulas, né? Começando às 18, finalizando às 22. O material está incluso. O que é o material? As últimas 14 provas da Universidade de Brasília. Então, nós vamos trabalhar com relevância e recorrência. O que é isso? Trabalhar com relevância e recorrência. A partir das questões, nós vamos trabalhar os conteúdos. Então, vamos supor comigo, matemática. Cheguei lá, vou resolver ali alguns itens de geometria espacial, por exemplo, pirâmide. Apareceu lá, itens de pirâmide. Isso quer dizer que nós vamos relembrar esse conteúdo. Pirâmide. Né? Nós vamos relembrar área, vamos relembrar volume, e assim vai. E cada vez que você vai fazendo isso, você vai conseguindo ver onde você tem dificuldade para ir preenchendo as lacunas. Porque pense comigo, a Universidade de Brasília ainda não lançou o edital. Normalmente, entre o edital e a prova, são 45 dias, né? 45 dias entre o edital e a prova, né? E aí, se a gente deixar, por exemplo, para começar em agosto, e ela lançar o edital, quer dizer que essa prova vai ser ali, se ela lançar em agosto, vai ser ali metade de setembro. E aí você vai ter 1 mês e meio para poder se preparar. Agora, já começando antes,
Quando o governador decretar que podemos ter aglomeração, aí o nosso curso já volta a ser presencial. Então, esse curso Maratona UNB, ele começa online, mas assim que for decretado que nós podemos voltar, ele volta a ser presencial, tá? Presencial. Então, se estamos ali com um curso online e ele decreta na sexta-feira, por exemplo, que já pode voltar, meus queridos, segunda-feira a gente já tem aula presencial. Por quê? Se eu deixar para quando tudo voltar, para eu começar a estudar, eu vou levar de 2 a 3 semanas para entrar numa rotina. Agora, se eu já começo isso online, quer dizer que presencialmente eu vou render muito mais. Nós acreditamos muito nisso, tá? Esse curso Maratona UNB, o preço normal dele é R$ 1.800, tá? R$ 1.800, ele vai de julho, está previsto para julho, terminando em setembro, tá? Mas assim que a UNB marcar a prova, é que nós vamos marcar o final do nosso curso, né? Sendo que para vocês no Matemática Essencial, você vai ter 20% de desconto, tá? Você pode entrar em contato nesse telefone, o 41418482, tá? E falar, olha, eu sou estudante do Matemática Essencial, então você já vai ter 20% de desconto, ou seja, para você ele vai sair por 1.000, né? Você vai ter R$ 360 de desconto, ele vai sair por 1.440 dividido aí em 4 vezes, tá bom? Em 4 vezes. Então, você que estiver interessado, corra, porque essa promoção aí vai ser para os 20 primeiros, tá bom? E depois eu vou falar do nosso curso do Enem, que começará em agosto. Ter aulas todos os dias, sim, aulas de segunda a sexta, tá? Então, aulas de segunda a sexta no Maratona UNB, tá bom? Com simulados e tudo para você treinar. Então, aula de segunda a sexta, das 18 às 22. Começará online semana que vem, tá? A turma já está confirmada, tá? O material já está sendo impresso essa semana, o material vai ser impresso, tá bom? Você vai receber o material impresso, tá? E as aulas já começam na semana que vem, beleza? Então, quem tiver interessado pode procurar nesse telefone, tá bom? Para você fazer ali a sua matrícula. E, por favor, nos ajude, divulgue. Eu também vou colocar um videozinho lá no grupo, tá? Falando sobre o maratona e dando essas informações lá também, tá bom? E qualquer pergunta, tá? Pode fazer aqui no nosso bate-papo, pode fazer também no privado, tá bom? Então, lembrando, meus queridos, para vocês, né? É R$ 1.800, mas para vocês 20% de desconto. Então, 1.440 dividido em 4 vezes, tá? Então, não deixe de fazer. Faça. Se você está gostando, indique para os amigos. Se você não está gostando, indique para os inimigos, mas não deixe de indicar, beleza? Só professores feras, tá bom? Pergunte para os meninos do Instituto depois, né, como que é o tratamento, como foram essas aulas e assim vai, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Olha só, dando continuidade aí, agora nós vamos resolver exercícios. Vamos aplicar tudo isso que nós aprendemos. Então, vamos lá. Não vem comigo? Primeira questão. Eu vi uma frase, né? Eu estou lendo o livro O Milagre da Manhã. Muito bom o livro, indico, tá? E tinha uma frase que dizia o seguinte: tudo é difícil até se tornar fácil. É uma frase meio que você pensa, nossa, tudo é difícil até se tornar fácil. Sim, para se tornar fácil é questão de prática, é questão de treino, né? Então, assim, uma coisa que de repente para você hoje é fácil, de repente um dia foi difícil, você treinou, se predispôs a aprender e aí se tornou fácil, tá? Então, olha essa primeira questão. O triângulo PMN acima, né, que está aqui embaixo, é isósceles. Opa! Ele é isósceles. Aí, se eu não lembrar, meus queridos, o que é isósceles, eu vou lá e visito. Visito o meu material e as minhas anotações. Se lá no meu material tem o que é um triângulo isósceles, bacana, né? Se não tem, então eu devo colocar, porque ficou faltando isso aí para eu resolver essa questão. De base MN.
Então, quer dizer que esse lado, PM, é igual a esse lado, PN. Além disso, o ângulo M é igual ao ângulo N, né? Então, dessa primeira informação aqui, ó, triângulo isósceles, o ângulo, os lados PM e PN são iguais e o ângulo M é igual a N. Se PM e N são os ângulos internos do triângulo, como representados na figura, então podemos afirmar que suas medidas valem respectivamente, meus queridos, olha só, aqui é 115, o N mais 115 é igual a 180, eles são suplementares. Isso quer dizer que o N é 180 menos 115, que é igual a 65 graus. Se o N é 65, o M também será. Opa, por quê? Porque ele é um triângulo isósceles. Aí, meus queridos, nós sabemos que P mais N é igual a 180. O M mais N é 130. Isso quer dizer que o ângulo P é igual a 180 menos 130, que é igual a 50 graus, né? Qual era a outra maneira de encontrar? O 115, que é o ângulo externo, é igual à soma dos não adjacentes. Então, ele vai ser igual à soma do P com o M. Né? Então, 115 é P mais M. Então, quer dizer que o 115 é igual ao P mais o M, que é 65. E aí você tira também que o P é igual a 50 graus. Então, a nossa alternativa correta, né, é a letra A de A. Eu vou passar o lelê, o lalá. Olhe para essa questão número 1 e veja se você teve dúvida. Dúvida aí? Bacana, né, essa questão? Bacana, né? Nós vamos agora para a nossa próxima questão. E se eu puder ir para a próxima questão, dê um joinha aí, vai. Estou com saudade do joinha de vocês. Dê um joinha. O professor Alfeu fica falando ao vivo, comigo tem essa história de joinha não, história de joinha não, né? Mas comigo tem. Aí, meus queridos. Próxima questão. Uma questão é ar. Vamos lá, meus queridos. Se ABC é um triângulo, o valor de alfa é... Nossa, só isso, jogou na minha cara. Meus queridos, o segredo dessa questão é esse triângulo aqui. A linha sai um tanto quanto linda, maravilhosa, sai tortinha. Ó. Esse triângulo aqui. Nesse triângulo, esse ângulo de 70 graus, ele é um ângulo externo. Então, 70 graus é igual. Se ele é um ângulo externo, ele é a soma dos não adjacentes. Então, ele é 40 graus mais 2 alfa. Então, aquele ângulo de 70 graus é um ângulo externo e todo ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Isso quer dizer que 30 graus, passei o 40 negativo, né? É igual a 2 alfa. Isso quer dizer que o nosso ângulo alfa é igual a 15 graus. Então, o ângulo alfa é igual a 15 graus. A alternativa correta, letra B, de bora passar, olelê, olalá. É lógico, tem várias maneiras de resolver esse tipo de questão. Várias maneiras, né? Mas a mais rápida, a mais fácil é essa. Quando se trabalha com relevância e recorrência, como nós vamos trabalhar aí no curso Maratona, tá? Nós estamos usando aí, meus queridos, uma das melhores técnicas de estudo, tá? Depois nós vamos falar de técnicas de estudo, que é o teste prático. O que é o teste prático? É você pegar o seu conhecimento adquirido e aplicar nas questões parecidas com aquelas que você vai encontrar no dia da prova. E nada melhor do que você aplicar em questões da Universidade de Brasília, onde você tem afirmações ou negações para você dizer se está certo ou errado, que são itens tipo A, onde você tem resultados numéricos, centenas, dezenas e unidades, são itens tipo B, onde você tem questões de múltipla escolha, que você vai complementar uma afirmação, ou você vai responder a uma pergunta, que são as questões tipo C, ou você vai ter que discursar sobre algum assunto, que são as questões tipo D. Então, nada melhor
do que você pegar as próprias questões da Universidade de Brasília para fazer isso, beleza? Vamos lá, meus queridos. Terceira questão. Os ângulos internos de um triângulo têm medidas diretamente proporcionais a 1, 2 e 6. É possível destacar, né? É possível destacar aí, o que ele disse que é possível destacar dois ângulos externos desse triângulo, cuja soma em graus mede, meus queridos, ó. Vou desenhar aqui um triângulo. Sou um artista de rua, ó. Né? Aqui nós temos o ângulo externo, outro ângulo externo, outro ângulo externo, né? Aí ele disse o seguinte, ó, que os ângulos são diretamente proporcionais a 1, 2 e 6. Como assim? Aqui seria 1x, aqui seria 2x, aqui seria 6x. Então, dizer que esses ângulos são diretamente proporcionais a 1, 2 e 6, quer dizer que esse aqui vai ficar com uma parte, esse aqui com duas partes, esse aqui com 6 partes. Nós sabemos que x mais 2x mais 6x é igual a 180. Ou seja, que a soma dos ângulos internos aqui, que nesse caso é 9x, é igual a 180 graus. Quer dizer que o nosso x, meus queridos, é 20 graus. Se o nosso x é 20 graus, isso quer dizer que eu consigo determinar cada ângulo aqui, ó. Então, se o x é 20, então aqui é 20. Aqui é 40, que é o dobro de 20. E aqui é 120, que é 6 vezes 20. Esse ângulo externo aqui, meus queridos, é 60 graus, que a soma é 180, né? Esse ângulo externo aqui é 140 graus. E esse ângulo externo aqui é 160 graus. Lembrando que quando eu pego um ângulo interno com um ângulo externo, eles são suplementares. Beleza? Aí ele quer, ó, a soma em graus. Meus queridos, as somas possíveis de dois ângulos aqui. Pode ser 60 mais 140, lembrando que ele está falando dos ângulos externos, que daria 200 graus. Bingo. Pode ser 60 mais os 160, que daria 220 graus. Não tem. E pode ser os 140 mais os 160, que dá aí 300. Que também não tem, né? Então, como ele quer a soma de dois ângulos externos, a única que tem aí é 200 graus, alternativa correta, letra D, de dá para passar, olelê, olalá. Olhe para essa questão número 3, tá? Do Instituto Federal do Ceará, e veja se você teve dúvida. Se teve dúvida, habilite o microfone e pergunte, ou vai lá no nosso bate-papo também e pergunte. Se não teve dúvida, se está ok, dá um joinha aí, se está ok. Vai, dá um joinha. Dê um joinha aí, está ok. Bacana, maravilha, isso. Bacana, meus queridos. Né? Então, nós vamos agora para a nossa última questão. Olha o que diz a nossa questão. Ó. Determine se os segmentos com medidas abaixo podem ser lados de um triângulo. Em caso afirmativo, classifique o quanto aos lados e quanto aos ângulos. Tá? Então, vamos aqui para essa letra A. 2, 2 e 4. Você vai pegar os dois menores lados. Somar. Se ele for maior que o lado maior, ok. Se não for maior, 2 mais 2 é 4. É maior que 4? Não. Então, isso aqui não é um triângulo. Então, não é um triângulo. Vamos agora para a nossa letra B. Então, letra B. Agora nós temos 2, 4 e 5. Pega aí os dois menores. 2 mais 4. Né? É maior que 5? Sim. Então, é um triângulo. Agora, vamos classificá-lo. Primeiro, quanto aos lados.
Os três lados são diferentes, então ele é escaleno. Né? Ele é escaleno. Agora vamos classificá-lo quanto ao ângulo. Quanto ao ângulo, meus queridos, lembre-se, pegue o lado maior, eleve ao quadrado. E pega a soma dos quadrados dos lados menores. É parecido com o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 4 é 20. 25 é maior. Então, se apareceu esse maior, quer dizer que esse ângulo é maior que 90 graus. Quer dizer que ele é obtusângulo. Então, ele é um triângulo escaleno obtusângulo, beleza? Vamos ver se você entendeu mesmo. Ó, vamos lá. Vamos para a nossa letra C. 4, 4 e 4 raiz de 2. Primeiro, 4 mais 4 é maior que 4 raiz de 2? Então, a soma dos dois lados menores. 4 mais 4 é 8. Lembrando que o raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Isso dá, então, 5,6. Então, ok. É um triângulo. Em relação aos lados, ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. Nesse caso aqui, ele é o quê? Isósceles. Por que ele é isósceles? Ele possui dois lados com as mesmas medidas. E agora, em relação ao ângulo, ou aos ângulos, quem é o lado maior? 4 raiz de 2. Ao quadrado e 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Meus queridos, vou até separar aqui, ó, 4 raiz de 2 ao quadrado. Vou separar porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade. É 4 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso aqui dá 32, tá? 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 16, 32. Então, quer dizer que o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos lados menores. Quer dizer que esse triângulo, ele é retângulo. Beleza? E para finalizar, aquele ali, ó, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Olha a letra D. 4, 4 e 4. Os lados menores. Ai, professor, todos são iguais. Né? 4 mais 4 é maior que 4? Verdadeiro. Em relação aos lados, três lados iguais. Então, ele é o quê? Equilátero. Então, ele é um triângulo equilátero. Beleza? E se ele é equilátero, meus queridos, eu nem preciso testar lá, né? Se ele é equilátero, necessariamente ele é acutângulo. Porque todos os ângulos são ângulos de 60 graus. Então, você tem um triângulo acutângulo. Dê uma olhada, por favor, nesse exemplo 4 e veja se você teve dúvida em alguma letrinha. Vai lá. Se não teve dúvida, dá um joinha aí. Se teve dúvida, pode habilitar o microfone ou então perguntar aí no nosso chat, no nosso bate-papo. Bacana. Meus queridos, olha só. Por hoje, tá? Por hoje é só. Né? Por hoje é só. Quero agradecer aí a presença de vocês. E quem quiser conversar comigo sobre a maratona, quiser mais detalhes, pode entrar em contato comigo, tá? No meu telefone aí, no 983629298, que tem lá no nosso grupo. Ou então você pode entrar no 41418482 e falar com a nossa secretária, tá? O nome dela é Neuda, 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 tá? E pedir mais informações. Qualquer coisa, estou à disposição. Lembre-se agora de pegar e resolver questões para treinar essa parte de triângulos. Lembrando que para uma coisa fazer parte da sua vida, segundo um estudioso alemão, aquele mesmo que desenvolveu a curva do esquecimento, você tem que revisar aquele conteúdo no mínimo 7 vezes. Na verdade, é de 6 a 9, né? Então, em torno de 7 vezes aí.
E não necessariamente tudo no mesmo dia, mas em tempos espaçados aí igualmente. Então, revise para que isso possa ficar aí na sua memória. Tudo bem? Meus queridos, muito obrigado, tudo de bom. Eu vou salvar agora esses slides, tá? Pena que não aparece ali a escrita, mas vou colocar em PDF, colocar no grupo e já vou deixar salvando aqui a aula. Assim que salvar, eu coloco lá no canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado, meus queridos. Uma boa tarde, tudo de bom. E quando eu voltar, já vai ser mês de julho. Beijos. Tchau, tchau. Uma ótima tarde.